sincero. A Teresa escreveu, eu achei interessante esse questionamento da Teresa, porque eu acho que ele vai servir para todos nós. É uma questão que muitas vezes ela é recorrente. Já encontrei muita gente conflituada por causa disso. Padre Fábio, eu sempre agradeço a Deus por uma graça que eu considero ter alcançada. Há muitos anos eu venho pedindo e há alguns anos obtive. Mas por minha fraqueza, às vezes, Padre, eu sinto que eu perco a totalidade da mesma graça, daquela que eu disse ter alcançado, e volto a cometer o mesmo erro. O erro que cometo, Padre, é contrário à graça que eu já alcancei. E isso me deixa arrasada do ponto de vista espiritual. Por que fatores externos, Padre, atingem tanto o meu interior, fazendo-me fraca e fazendo-me pecar novamente? Como posso manter-me na graça alcançada? Peço sua bênção e agradeço. Teresa. Teresa não fala de onde é, mas ela apresentou uma questão muito interessante, que na nossa vida espiritual precisa ser bem entendida. Quando a gente faz um propósito de alcançar um resultado, e que nós chamamos isso de graça, né? Porque o que é a ação de Deus na nossa vida? É uma ação gratuita, não passa pelo merecimento. Deus concede as graças a todos nós humanos, mesmo quando nós não merecemos. E essa expressão, eu alcancei uma graça, a gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas não compreendem bem isso, né? Eu me lembro que quando a minha mãe usava essa expressão, ela estava dizendo a algo muito especial que ela tinha pedido a Deus e que de repente ela percebeu o que estava acontecendo, não é verdade? Alcancei uma graça. Pedi a Deus então a graça de não ter ciúme, ou de deixar de odiar aquela pessoa que é tão difícil para mim. E de repente senti que o meu relacionamento ficou mais leve, eu não estou odiando tanto mais, e de repente aquilo foi passando, alcancei a graça. Mas lá pelas tantas, aquele ódio que estava adormecido dentro de mim, vem para fora. Não é esse caso, não sei do que se trata, aonde é que a Teresa está caindo, mas a gente precisa saber que toda graça alcançada precisa fazer uma espécie de manutenção dela, né? Por quê? É muito simples de entender. É porque todo dom que Deus nos dá está sempre amarrado numa tarefa. Por quê? Porque Deus cuida de nós. E quem cuida não dá as coisas sem que ela faça a sua parte. É para saber valorizar o que recebeu, não é assim? A gente não ensina para os filhos da gente que o sacrifício que a gente faz é para a gente saber o valor das coisas? Pois bem, eu recebo a graça de estar vivo. Eu não paguei nada para estar vivo. Eu recebi de Deus este dom. Aí eu preciso fazer a minha tarefa de viver bem essa vida que eu recebi, para que essa graça seja realmente vivida e experimentada com plenitude. Toda vez que nós tentamos fazer uma superação na nossa vida, experimentando essa graça de Deus que nos motiva a ir para frente, desse Deus que nos alivia os fardos, a gente precisa descobrir que nesta atitude de receber, tem também uma atitude de cuidar. Eu recebi a graça. Então eu acabei de fazer uma confissão. Eu recebi a graça de ser perdoado lá pelo sacerdote. Eu saio daquela confissão e vou viver. Não adianta nada eu levar essa graça sem saber que ela tem que ter repercussões na minha vida. O pecado vai continuar sendo para mim uma possibilidade. Porque Deus não vai me livrar das tentações. Deus não vai me livrar das situações difíceis. Porque Ele não pode me infantilizar. Ele me prepara, Ele me concede a graça, e depois eu preciso dar um jeito de administrar as minhas dificuldades para que eu não perca a graça alcançada. Isso é muito interessante, gente, porque coloca a vida cristã dentro de um contexto de muita maturidade. A proposta de Deus para a nossa vida é uma proposta madura. Eu não posso acreditar que Deus vai livrar o meu coração de sentir ódios. Isso é mentira.
Deus vai me dar a consciência, Deus vai acender a minha luz aqui, na minha cabeça, no momento em que eu estiver vivendo o ódio, no momento em que eu estiver tendendo a fazer uma maldade, por causa do ódio que eu sinto, tendendo a agredir alguém, a retirar a paz de alguém, a luz da minha consciência vai me acusar, vai me iluminar, para que eu tenha condições de olhar para aquilo que eu estou pretendendo fazer e descobrir que ali não é o melhor caminho e aquela atitude não é a melhor que eu posso ter. Aí você descobre que essa graça, quando auxiliada pela tarefa humana, gera santidade de verdade, né? Quando o ser humano faz um esforço para ser melhor, essa graça de Deus cresce e cresce em abundância na nossa vida. Agora, quando eu negligencio a tarefa que eu tenho para ser melhor, para fazer as coisas de um jeito correto, eu corro o risco de prejudicar a graça que eu alcancei. A gente não pode cair nessa tentação de pensar que a graça alcançada já é definitiva. É igual a saúde, minha gente. Quantos de nós passam por problemas de saúde, quase morre? Eu conheço muita gente que passou por câncer muito sério, passou por um câncer que quase a vitimou, e de repente o tratamento deu certo, os médicos acertaram, a graça de Deus, que já estava derramada sobre nós, encontrou essa ação humana, o cuidado na hora certa, detectou no momento exato, e a pessoa foi considerada curada. Aí depois que a pessoa está curada, ela começa a viver esquecendo que ela recebeu o dom, a vida, a cura. E que depois daquela cura, ela precisa administrar melhor ainda a sua saúde para favorecer que a graça de Deus, naquela cura que aconteceu, possa continuar acontecendo, né? Não podemos isolar o acontecimento da continuidade. Então tudo bem, Deus me deu a graça de ser curado, Deus me deu a graça de uma vida nova, de repente eu escapei de um acidente terrível, sério, então vou administrar melhor a minha vida agora, vou correr menos, vou cuidar um pouco mais de mim. Aí sim, a graça que já nos foi dada encontra uma consciência humana iluminada, consciente de que precisa trabalhar no dia a dia, de um jeito tal que favoreça aquilo que Deus nos deu. A administração da saúde é um exemplo muito simples, mas é bastante revelador a respeito disso. A saúde é uma graça. Deus me deu a vida, então eu agora vou administrá-la da melhor forma. Vou ser consciente, né? Vou fazer de tudo para manter a minha saúde, para poder envelhecer com dignidade, para poder ter um dia a dia saudável. Mas veja bem, Deus não vem aqui viver por mim. Deus não vem fazer as minhas escolhas. Quem faz essas escolhas sou eu. E as minhas escolhas podem favorecer ou não a presença dessa graça na nossa vida. O pecado será sempre um desafio para todos nós. Vai estar sempre ao nosso redor. Deus não pode nos livrar dessa experiência. Volto a dizer, senão Ele estaria nos tratando como se fossem infantis. Não. Fazer essa graça de Deus permanecer em nós, para que a gente viva na graça, é uma expressão de São Paulo. A vida na graça é uma vida de esforços, de lutas e de sacrifício. Porque ninguém pode negligenciar o dom recebido de Deus. Ninguém pode achar que o dom recebido já está garantido. Não. Nós precisamos fazer no nosso dia a dia, a parte que nos cabe para que essa graça de Deus continue manifestando-se em nós. A luta é de todo dia, toda hora. Ninguém nos prometeu que seria fácil, mas ao mesmo tempo temos a certeza de que Deus está sempre com a gente, sobretudo no momento da nossa fraqueza. Assim como a mãe tem uma facilidade de amar o filho, sobretudo no momento da doença, ela ama o tempo todo, mas no momento da doença o amor é redobrado, o sacrifício pelo filho é redobrado. A mesma coisa Deus com a gente. No momento que a gente está mais fragilizado, o carinho, o cuidado de Deus, eu tenho certeza disso, é redobrado.
porque Ele sabe da nossa necessidade. Agora, se a gente está fechado, é possível que a gente nem perceba a manifestação deste carinho. Se a gente não faz o nosso esforço no dia a dia, a gente corre o risco de nem perceber que esse amor está nos amando. A gente precisa abrir os olhos para isso, né? Preparar a nossa alma para a vida mística. Esse é um desafio dos nossos dias, minha gente. Nós corremos o risco de ficar brutalizados. A vida tem ficado muito bruta com a gente. E se a gente permite esse movimento de brutalização, a gente vai perder a sensibilidade de identificar essa presença de Deus na nossa história. Nós não podemos permitir que essa vida moderna, cheia de possibilidades de comunicação, essa vida muito virtual, ou essa vida dura mesmo, de muita violência, de muita agressão, de muito desrespeito ao ser humano, venha brutalizar a nossa alma e desprepará-la, quase que impossibilitá-la da vida espiritual, que é sempre uma opção muito difícil de ser feita nos dias de hoje, porque a vida hoje nos estimula o tempo todo para viver para fora. É impressionante como hoje a gente encontra gente que vive para fora o tempo todo, que tem muita dificuldade de fazer a experiência da vida interior. E essa é muito necessária. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.